Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor. Vou fazer essa oração a pedido do pastor. E oração, a gente conversa, né, com o Pai, e vem de dentro do coração e vem espontaneamente, né? Mas quando é pedido assim, a gente se prepara, né? Lógico, pede ao Senhor que seja usado as palavras que Ele quer, né, para trazer. E eu espero que seja usado nesse momento, irmão. Vamos orar? Pai amado, Senhor, eu quero neste momento, te agradecer, Senhor, pela vida. Te agradecer pela vida de cada encontro aqui neste plano, Senhor. Obrigado, Pai, por iniciarmos mais um culto, em adoração a Ti, Pai. Gostaria Senhor, de colocar tudo que seja feito ou que vai ser feito, seja conforme a Tua vontade, com a Tua permissão, Pai. Quero Te agradecer também pelas pessoas, Senhor, que estão a cada dia encontrando contigo através desse instrumento, Senhor, que o Senhor permitiu de usarmos, Senhor, para tal. Que assim nós saibamos usar, Senhor, para tocar cada pessoa que esteja ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Que o pastor que é usado com sabedoria, Senhor, por Ti, ó Senhor, que o Senhor engrandeça a cada dia, Senhor, não só a ele, mas a família dele, Pai.
que cada um irmão também aqui, que faz parte da comunidade Igreja Batista Viva, possa entender o sentido da fé, da esperança. E neste momento que nós estamos vivendo, desconhecido, a fé prevaleça. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Onde estiverem dois ou três reunidos, em nome de Jesus, para buscar a Deus, ali Deus estará, sim, estará ali. Ele abençoará. Quando seu povo orar humildemente, confiando no poder do soberano Pai, ali Deus estará, sim, estará ali. Ele nos ouvirá, que a vez verá. Nós te adoramos, Pai, por tua graça, e aceita o cântico que te entoamos. Tu és bendito eternamente. O teu imenso amor nos alcançou. Amém. Amém. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma celebração comunitária da Igreja Batista Viva em Natal, no ano de 2020. É um prazer ter você aqui conosco, você que é membro, frequentador ou convidado por algum dos irmãos ou das irmãs dessa igreja. Espero que você se sinta muito bem no nosso meio. E que assim que esse distanciamento social, essa quarentena terminar e for seguro para nós retornarmos, se possível, que você esteja pessoalmente aqui conosco também, para desfrutar do calor humano, de fato, da nossa comunidade. Hoje, dia 31 de maio de 2020, chegamos ao final desse que é um mês tradicionalmente considerado como o mês da família entre as igrejas evangélicas. E por isso separamos o último domingo do mês para refletirmos sobre isso. Suspendemos um pouco o tema anual e vamos focar especificamente nas relações familiares nessa noite. Então, se tem alguém na sua casa aí que não está assistindo com você o culto, você pode correr lá, convidar essa pessoa a sentar aí junto com você, sempre, mas especialmente hoje também, para que esse tema fale talvez mais profundamente ao coração de toda a constelação familiar aí, se possível. Que o Senhor já fale ao seu coração através das canções, através das orações, através das leituras bíblicas que vamos fazer e no diálogo bíblico que vamos ter. É o que eu espero para mim e para você, que nós estando em casa, que o Senhor também esteja na nossa casa e Ele seja parte essencial, elementar de nossas famílias e que durante a celebração desta noite nós possamos entender um pouco mais o que significa família aos olhos de Deus e o nosso papel dentro dela. Que o Senhor nos abençoe.
Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guie por vista. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guie por vista. Alegre estou, e ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guie por vista. Alegre estou, não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guie por vista. Alegre estou. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos então começar esse diálogo bíblico espiritual sobre família, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis 47. Então, você pode, por favor, buscar a sua Bíblia se você não tem ela ainda com você, e nós vamos ler Gênesis 47, 11 e 12. Eu não vou esperar muito você encontrar, porque é o primeiro livro da Bíblia. Você pode já abrir Gênesis 47, nós vamos ler os versos 11 e 12, que na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque ela é poderosa para falar aos nossos corações e nos ensina tantas lições diferentes em tantos temas diferentes, inclusive nos orientando sobre como proceder em nossas mais diversas relações familiares. Agora abre nossos corações, nossas mentes, nossas almas, para que nós sejamos humildes o suficiente para aceitar talvez uma mudança de rumo, uma correção de comportamento, para agirmos melhor em nossas famílias, a começar por mim. Quebra corações, nos transforma e nos melhora dentro de nossas famílias. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. José do Egito. José, ele começa a sua vida ainda muito jovem, tendo esses sonhos nos quais ele lidera toda a sua família, seus irmãos em determinado momento, em determinado sonho. Ele sonha que ele é um líder, inclusive, diante do seu próprio pai e da sua mãe. Ninguém na família gosta desses sonhos de José. Mas apesar de seu próprio pai discordar disso e se sentir desconfortável com esses sonhos, o seu pai o ama de forma desequilibrada em relação aos outros irmãos. Isso sempre gera problema dentro de casa. E o problema é tão grande em José do Egito e seus irmãos, por conta do amor desequilibrado do pai, que chega-se ao ponto dos irmãos venderem José para ser escravizado no Egito. Mas, com o tempo, com a graça de Deus e com a contribuição da própria integridade de José, José vai desse fundo do poço até
o cargo de o segundo homem mais poderoso do império mais poderoso do seu tempo. Ele ficou abaixo apenas do faraó do Egito. E anos depois da violência que José sofreu dos seus irmãos, ele acaba reencontrando seus irmãos em um período de muita fome. Seus irmãos vão até lá para comprar comida, ele é o responsável e pedem ajuda dele. E é nesse momento que José ele tem a oportunidade de mostrar a grandeza de perdoar os seus irmãos. E eu faço essa introdução porque aí a gente chega em Gênesis 45, verso 5, que é quando José do Egito, diante dos seus irmãos, ele tem esse insight precioso, ele consegue perceber ali algo diante de si que era muito precioso. Gênesis 45, 5. Ele conversando com seus irmãos, ele diz o seguinte, exatamente na oportunidade do reencontro: agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. José está dizendo aos seus irmãos que, apesar do que eles terem feito com ele ter sido de fato uma grande violência, eles não precisam ficar tristes demais nesse momento pela maldade que eles fizeram com o seu irmão, porque ele explica, ele entende naquele momento que foi para salvar vidas que Deus enviou José na frente dos seus irmãos. Então, é uma percepção muito sensível de José. Ele está dizendo que, apesar das intenções cruéis dos seus irmãos, Deus transformou o mal em bem. Deus permitiu que José chegasse até onde ele havia chegado para salvar vidas. E entre essas vidas, a vida do seu próprio pai. É aí que a gente chega em Gênesis 47, como nós lemos, quando José dá ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, e dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. José sustenta o seu próprio pai na sua velhice. Toda a família é levada ao Egito, e acontece esse reencontro emocionante de José com seu pai, depois de ele ter reencontrado os irmãos. Ele toma essa decisão exemplar: cuidado e sustento. Nós estamos começando aqui essas reflexões sobre família pensando num papel que cabe a todos nós indistintamente, que é o papel de filhos. Todos somos filhos. E no papel de filhos podemos aprender com José do Egito que está sobre todos nós essa responsabilidade do cuidado e do sustento para com toda a família, inclusive para com os pais. No tema da família, a Bíblia ensina que o bom filho tem sobre si essa responsabilidade espiritual do cuidado e sustento para com o restante da família, especialmente os pais. O bom pai, obviamente, ele cuida do seu filho, mas o bom filho, ele também cuidará do seu pai sempre que for necessário. Porque não é raro que um filho cresça e queira fazer planos apenas para si mesmo, em primeiro lugar, e gastar o seu dinheiro muito mais consigo mesmo, porque agora ele saiu de casa e não deve nada aos pais. E é comovente que a família não tenha acreditado no sonho de José, inclusive seu pai, durante a sua juventude. Seus irmãos tenham torturado José e mesmo assim ele agora sustente todos eles. Ele sustente o pai que desacreditou os seus sonhos, ele sustente os irmãos que foram cruéis com ele, porque José entendeu que Deus permitiu que ele fosse abençoado apenas para que ele dividisse os frutos dessa bênção de Deus com outras pessoas, a começar pela família. E isso é um princípio por toda a Bíblia, que Deus não abençoa ninguém para que ela desfrute da bênção egoisticamente. Deus nos abençoa apenas para que nós possamos dividir essa bênção com outras pessoas e, obviamente, os primeiros a receber a bênção são os que estão mais perto de nós, que são a nossa família. Bom seria se todo filho entendesse que Deus abençoa ele com um emprego para que ele possa dividir essa bênção, inclusive com os pais. O primeiro lugar a ser regado por qualquer um de nós é sempre a sua própria casa. Nenhum filho deveria achar que só o pai deve cuidar dele.
independentemente de quem é o pai, o filho cuida. Os erros que um pai comete com o filho são responsabilidade e são uma dívida que o pai tem que resolver. Agora, os erros que um filho comete com o pai são responsabilidade do filho, são dívidas que o filho deve sanar. Nós não podemos achar jamais que um erro é justificado por outro. Se um pai erra com o filho precisa acertar com o seu pai. Assim como a família de José errou com ele, ele entendeu que Deus deu a ele nas mãos a oportunidade de acertar com sua família, de cuidar de todos eles, de sustentar todos eles. Pela ordem natural das coisas, chegará o dia em que filhos devem cuidar dos seus pais envelhecidos. E quando essa oportunidade chegar para qualquer um de nós, que o Senhor não nos encontre em falta, que nós possamos assumir a responsabilidade do cuidado e do sustento para com toda a nossa família, independentemente do que a nossa família acertou ou errou com cada um de nós. Cuidado e sustento, uma missão familiar para todos nós que somos filhos. Que Deus nos abençoe. Veja cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento quer o seu motor, não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento quer o seu motor, não deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Amém. Nós já refletimos então sobre um ângulo da relação familiar que alcança todos nós, que é o nosso papel de filhos e filhas, todos nós. Mas agora eu gostaria de avançar e vamos pensar nas mulheres, nos papéis que as mulheres assumem em suas famílias, como irmãs, como esposas, como mães. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 31. Talvez não haja texto bíblico mais famoso sobre o papel da mãe, da esposa, do que Provérbios 31. Então nós vamos ler Provérbios 31, alguns versículos selecionados. Provérbios 31, 10, 13 a 22, 24 a 29 e 31. São muitos versículos para você decorar o endereço. Eu vou anunciando conforme nós formos lendo. Vamos começar em Provérbios 31, verso 10, que diz o seguinte: como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Verso 13, ela está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas.
Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas, ajuda os pobres e necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. Verso 24. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. E o verso 31, deem a ela o que merece por tudo que faz, e que seja elogiada por todos. Nós já entendemos que todo filho tem sobre si a responsabilidade do cuidado e do sustento para com sua família, inclusive seus pais. Mas as mulheres, especificamente, parecem ter espaços muito bonitos dentro da atmosfera familiar, seja no papel de irmã, de esposa ou de mãe. Provérbios 31 é esse hino às mulheres que são incríveis dentro de suas famílias. A mulher de Provérbios 31 é mesmo impressionante, ela parece quase super poderosa, porque você vai ver aqui que ela, por exemplo, ela costura. Estamos falando da visão de mundo, obviamente, da antiguidade. Aquilo que as mulheres faziam, mas ela costura, está lá no versículo 13, 19, 22 e 24. Ela traz comida de longe para dentro de casa, no verso 14. Ela cozinha de madrugada, no verso 15. Ela administra os funcionários ali, que estão ao seu redor, também no verso 15. Ela sabe fazer bons investimentos, no verso 16, ela trabalha até tarde, no verso 18, ela ajuda os pobres, no verso 20, ela sabe falar com jeitinho, no verso 26. Ela é esforçada, forte, trabalhadora, respeitada, nunca tem preguiça, diz aí uma lista de outros versículos. E a conclusão óbvia do autor é que, por tudo isso, ela merece todos os elogios que todo mundo puder dar, e essa ideia está ali em vários versículos também. Para alguns que leem esse texto, podem parecer exigências exageradas para uma mulher. Mas o capítulo parece deixar claro que não se está esperando que as mulheres sejam isso. Está se elogiando uma mulher que já é assim. Então não parecem exigências para uma mulher, mas a descrição de uma mãe e esposa que existiu e que pode existir. Me parece que um dos traços naturais da maioria das mulheres é a capacidade que elas têm de desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, serem multitarefa. Deus parece ter feito as mulheres assim mesmo, graças a Deus. Não parece existir um capítulo na Bíblia que elogie um homem capaz de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, como Provérbios 31 elogia essa mulher, que é capaz de fazer tantas coisas de forma tão excelente quanto ela consegue, porque parece que nós homens não viemos com essa função multitarefa. Esse parece ser um presente de Deus para a mulher e que ela pode, inclusive, usar dentro das suas mais diversas relações familiares, o trabalho multidirecionado. Um presente de Deus para a mulher. Deus criou homem e mulher para se completarem, e isso é algo que homens não conseguem fazer, pelo menos via de regra, que é desempenhar com qualidade várias funções ao mesmo tempo. Homens talvez façam bem uma ou duas coisas, talvez, mas as mulheres que decidem usar esse poder para o bem, elas espalham suas qualidades em todo lugar e são quase onipresentes aí, junto com os diferentes filhos e com os seus próprios pais e com seus irmãos e com seu marido e com suas amigas e no seu trabalho e na sociedade e na igreja. É realmente um presente de Deus, o trabalho multidirecionado, quando ele é usado para o bem. A questão é que nem todas usam seus poderes para o bem. Algumas mulheres acabam dividindo a sua atenção entre coisas fúteis e coisas egoístas, como homens também fazem, mas com muito menos capacidade.
E algumas mulheres, me parece, que olham para si mesmas e percebem que têm capacidade de desempenhar bem várias funções ao mesmo tempo, mas decidem não fazer isso, porque afinal, abre aspas, tudo sou eu nessa casa. É o que muitas mulheres acabam dizendo. O que infelizmente é verdade, porque existe a família que não ajuda, existe o marido que não ajuda, existe ali uma quantidade de filhos que não ajudam. Mas existe, de fato, a capacidade que Deus aparentemente deu apenas à mulher de ter uma lista de boas capacidades que ela consegue exercer ao mesmo tempo. Feliz, então, é a família que se equilibra. A família onde a mulher ela não é explorada por ninguém, que ninguém que está ao seu redor, nem seu marido, nem seus filhos, descansa no fato de que a mulher tem uma grande capacidade e não deixa que ela seja explorada, mas que, por outro lado, a mulher ela espalha seu amor e sua capacidade por todos os lados, por toda a parte, e sempre que pode, ela faz o bem, entendendo que, de fato, é um presente que Deus parece ter dado à mulher, essa capacidade, como a esposa e mãe de Provérbios 31, de ter tantas capacidades e de fazer tudo com tanta excelência. Que o Senhor nos presenteie com ambientes familiares equilibrados, onde mulheres não são exploradas, onde homens não são preguiçosos, onde filhos não são egoístas e ajudam suas mulheres, mas onde mulheres também entendem o presente que Deus deu a elas, de espalhar o seu amor, a sua presença, as suas virtudes, suas qualidades por toda a parte. Que o Senhor abençoe todas as mulheres de nossas famílias e que nós aprendamos cada dia a valorizá-las como Deus e Cristo sempre as valorizou. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos. Pai querido, gostaria de agradecer pela criação desse projeto maravilhoso que só poderia ter vindo de Ti, Pai, que é a família. Nesse contexto, eu queria te pedir por todas as mães, por todas as filhas, irmãs, avós, bisavós, netas. Pai, eu gostaria de colocá-las todas na Tua presença, Pai, pedir as Tuas bênçãos sobre elas, Pai. Gostaria de pedir, Pai, que Tu desses a elas sempre inspiração, Senhor, para poder cuidar da sua família com a paciência, de acordo com a Tua vontade. Gostaria de pedir, Senhor, que Tu possas dar a essas mulheres proteção, Senhor, contra qualquer tipo de violência e de abuso, Pai. Gostaria de pedir que Tu desses força para que em um ambiente seguro ela possa ser a maior incentivadora dos seus familiares e de si mesma, Senhor. E acima de tudo, que Tu possas enchê-las com o Teu amor e que elas possam se saber amadas por Ti e pelos seus. Em nome de Jesus, amém. 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 Nós já conversamos até este momento, neste que é o culto de encerramento do mês da família, em que estamos conversando sobre família. Já pensamos em como exercer melhor o papel todos nós como filhos, porque todo filho é responsável por cuidar dos seus pais. E já pensamos também no papel das mulheres, sendo a mulher presenteada por Deus com essa capacidade de trabalho multidirecionado e podendo usar isso para fazer muito bem dentro da família. E, naturalmente, agora vamos conversar sobre os homens. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia, você retorne a Gênesis, e nós vamos ler agora Gênesis 9, de 20 a 25. Gênesis 9, de 20 a 25. Um trecho da história de Noé, que diz o seguinte: Noé era um agricultor
Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho. Ficou bêbado e se deitou nu dentro de sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. A fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. E quando Noé acordou depois da bebedeira, ele soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. E aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã. A gente para por aí, por enquanto. Os homens também têm seus vários compromissos espirituais dentro de suas famílias. Nós temos. Nos papéis de irmão, de marido, de pai, além de filho, como todo mundo. Noé é um personagem muito interessante da Bíblia, heróico até certo ponto, sendo ele um homem reto, justo, temente a Deus, dentro de uma geração corrupta como foi a dos seus dias. E apesar de ser um sujeito muito elogiado por Deus, ele também tinha seus defeitos, como todos nós temos, e um deles, manifestado nesse texto, parecia ser a embriaguez. Parecia mesmo ser um ponto fraco de Noé. Naquele dia, depois que o dilúvio já tinha passado, é nesse ponto da história que encontramos Noé aqui, já estarem todos de volta à terra seca, Noé com sua família, Noé toma um porre, e dizem que cada um fica bêbado de um jeito. Noé era o bêbado que tirava a roupa. E é ridículo o que Noé faz, obviamente. O primeiro que encontra Noé nessa situação patética é Cã, um de seus 3 filhos homens. E a primeira providência de Cã não é cobrir seu pai, como seria de se esperar de um filho que respeita os membros de sua família, inclusive seu pai. Cã não cobre seu pai, não socorre seu pai. A primeira providência de Cã é voltar e espalhar essa história para os seus irmãos. E fica claro que isso foi um erro de Cã quando a gente compara com o comportamento dos irmãos, porque Sem e Jafé, irmãos de Cã, por sua vez, eles não correm para contar a mãe ou espalhar, sei lá, para mais alguém. Eles, Sem e Jafé, colocam a capa sobre os ombros, eles vão andando de costa, viram o rosto para o lado e cobrem o seu pai. Não dá para ser mais respeitoso do que isso. E quando Noé acorda e ele escuta a história toda, a primeira frase dele é: maldito seja Canaã, filho de Cã. Parece que Noé ele tem um sentimento em relação ao seu filho exatamente no trato dele com a família. Talvez ele esteja dizendo: assim como você, Cã, tratou seu pai, que seu filho trate você. Maldito seja o seu filho, maldito seja Canaã. É muito triste o que está acontecendo aqui. E é curioso que o primeiro fofoqueiro da Bíblia, no sentido clássico do termo, seja um homem, não é? Que é Cã. As mulheres costumam ser muito mais acusadas desse pecado, que é um pecado grave, da maledicência, da fofoca. As mulheres costumam ser mais acusadas disso do que os homens, mas não é verdade. Porque homens falam, homens gostam também, infelizmente, de fazer piada com outras pessoas e de tripudiar em cima da vergonha alheia, inclusive dentro da própria família. Foi isso que Cã fez. Cã preferiu falar a fazer. Preferiu envergonhar do que socorrer. E, infelizmente, é uma verdade óbvia, e talvez as redes sociais estejam escancarando isso mais nos últimos tempos, que homens gostam talvez um pouco demais, muitos homens gostam um pouco demais de se vangloriar daquilo que fazem. Um serviço do qual se vangloria perde a humildade. E um serviço, um servo sem humildade, ele só é um servo de si mesmo. O servo sem humildade não serve ao outro, serve apenas a si mesmo. Foi o que Sem e Jafé tiveram, humildade de servir ao seu pai. Já Cã serviu apenas a sua própria vontade egoísta de espalhar por aí alguma coisa. Serviço discreto. Nós precisamos lembrar disso, que a família
é um ambiente de serviço, mas é um ambiente de discrição. Nós precisamos ser discretos em relação ao bem que fazemos, sempre, inclusive dentro da família. Entre todos os papéis possíveis de homens e mulheres na família, o homem precisa lembrar também que ele é instrumento dentro de casa de serviço discreto. Tanto no papel de irmão, ele deve servir os irmãos sem se vangloriar disso, sem espalhar o que ele está fazendo ou o que outra pessoa deixou de fazer. No papel de marido, deve servir a esposa sem se vangloriar disso, com discrição. No papel de pai, ele deve servir aos seus filhos com humildade, sem achar que ele é um herói, porque nenhum pai é um herói por servir ao seu filho. Diante de uma necessidade, todos nós, e aprendemos com Kant que homens também, diante de uma necessidade, devemos tomar uma iniciativa de socorro real. Não sermos os comentaristas da tragédia, mas sermos aqueles que tentam resolver o problema. E fazer isso discretamente. Porque quando falamos demais do outro, e quando falamos demais de nós mesmos, nós estragamos qualquer boa ação que estamos tentando fazer. Que eu e você lembremos disso, inclusive eu e você que somos homens dentro da família. Que o fato de nós fazermos qualquer serviço, seja os serviços mais tradicionalmente masculinos ao longo da história ou não, que isso não pareça algo que deva ser divulgado e motivo de vanglória, muito menos aquilo que outros não fazem ou que fazem de errado. Que nós sejamos servos, humildes e discretos de todos que estão ao nosso redor, inclusive os membros de nossa família. Que todos nós, inclusive nós homens, sejamos bons servos de nossa família. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado pela família. Senhor, eu queria te pedir, Pai, pelos homens da Igreja Batista Viva, velhos, jovens, crianças. Senhor, para esses homens, eu te peço que o Senhor traga mais gentileza aos seus corações, traga mais amor, traga mais cuidado às suas famílias, sabedoria para zelar por suas casas e lares. Senhor, eu te peço também submissão constante à tua vontade, Pai. Traz, Senhor, aos nossos corações esperança. É que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tendo nós, então, já refletido sobre as várias dinâmicas familiares aqui possíveis até agora, sobre o papel de todos nós como filhos de cuidar da nossa família, mesmo que a nossa família cometa erros contra nós, cuidado e sustento. Tendo nós refletido sobre o papel das mulheres, assim como os homens, mas as mulheres especialmente por terem essa capacidade de trabalho multidirecionado, de sempre cooperar em tudo quanto possível, e tendo nós refletido exatamente no último momento, no último diálogo, sobre o papel dos homens de servir discretamente a sua família, vamos passar agora o papel de toda a família. Qual é o ambiente, uma das possibilidades, um dos ingredientes que nós temos que depositar na família para criar um ambiente ideal entre todos nós. Gênesis 12, 1. Nós vamos continuar em Gênesis e você pode agora, por favor, abrir sua Bíblia em Gênesis 12 e nós vamos ler apenas o verso 1. Gênesis 12, 1, que diz: Certo dia, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. É o chamado de Deus a Abrão. Deus já tinha avisado
desde Adão e Eva, que o homem e a mulher deixariam seus pais e construiriam uma nova família juntos. Isso foi dito pela primeira vez em Gênesis 2:24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Então isso não foi dito a Abrão, nem depois dele. Isso já era um princípio de Deus para a família desde Adão e Eva. A ideia de que o filho um dia deixa seus pais, se une a outra pessoa, se torna uma nova família e vai ter os seus filhos que também vão deixá-los em algum momento no futuro. Mas é curioso que desde Gênesis 2, isso tem aparecido em grande parte uma afirmação mais teórica, um princípio apenas. Mas quando a gente chega em Gênesis 12, o negócio começa a ficar sério, porque Deus chama Abrão para um futuro misterioso. Deus não revela nesse momento, apenas diz que ele saia. E para que esse futuro misterioso se cumpra, para que a promessa de Deus para ele se cumpra, Abrão precisa literalmente sair da casa dos seus pais. E o chamado é claro: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Saia da casa do seu pai. E ele sai corajosamente e obedientemente, e dá tudo certo e fica tudo bem. Deus abençoa Abrão nesse seu passeio para longe da casa dos seus pais. E Abrão não é o único que passa por isso. Nós temos diversos outros personagens bíblicos que passam pela mesma vocação de Deus. Nós já vimos José do Egito hoje, que é levado de forma violenta, inclusive, para fora da casa do seu pai, mas que depois entende que Deus estava com um plano também entre tudo isso. José do Egito é um. Moisés é outro que sai de perto dos seus pais, por 2 vezes inclusive. Jonas é um que sai da sua cidade, onde certamente estava a sua família. Samuel sai de perto da sua mãe Ana para morar no templo. Daniel sai da Babilônia, sai da sua terra para morar na Babilônia, na verdade. Neemias também sai de Suzã para Jerusalém. Paulo tem um número de viagens enorme, deixa Tarso. Jesus também, que caminhou por tantas cidades e acabou deixando tanto Belém, quanto Nazaré, quanto outras cidades que ele pode ter morado. Uma lista de personagens bíblicos que se despediu da sua terra e se despediu da casa dos seus pais. Por um tempo, vários deles, em algum momento, voltaram, deixaram sua casa, seus pais, porque Deus pediu, e depois Deus permitiu que eles voltassem também. Vários desses personagens voltaram depois para sua casa, para sua família, para perto dos seus pais, da sua terra. Uma família precisa aprender isso: a deixar ir, a amar sem possuir, a criar laços, mas não criar nós entre os seus, a prover liberdade confiante, dar ao outro a certeza de que ele pode ir, que não vai machucar, transmitir ao outro, inclusive os pais aos seus filhos, a segurança de que está tudo bem se distanciar, porque ele vai continuar sempre tendo um lugar para onde voltar. Liberdade confiante. Ou que, além dele ter um lugar para onde voltar, se for necessário, a família vai ao seu encontro, vai onde ele estiver, e ele nunca estará realmente abandonado. Longe, mas não distante, não separado. Nós precisamos todos aprender a desfrutar sem possuir, em tudo na vida. Nós somos acumuladores e gostamos de ter, de agarrar, de segurar. Mas é completamente possível nós desfrutarmos do que existe nesse mundo sem precisar possuir tanto as coisas. E a família também é um ambiente onde a gente pode aprender isso. Pais precisam deixar os seus filhos livres para ir, com a confiança de que eles são compreendidos e são amados e não são tratados de uma maneira ruim por causa disso. Filhos precisam deixar pai e mãe. Isso é um princípio bíblico. É claro que um filho pode se afastar da sua família por egoísmo. Isso acontece às vezes, infelizmente. Filhos que deixam os seus pais
por egoísmo, apenas por rebeldia. Isso realmente pode acontecer e, obviamente, está errado. Mas pode acontecer também de um filho ele sair de perto dos seus pais apenas porque Deus quer, porque é a vocação de Deus para aquela pessoa naquele momento, como foi para tantas pessoas, tanto na Bíblia quanto ao longo da história. Pode acontecer, é um princípio bíblico, é a experiência de tantos personagens bíblicos e parece ser a ordem natural das coisas, muitas vezes. Existe essa canção chamada Amanheceu, de uma banda de rock nacional, Scalene, e ela fala exatamente do sentimento familiar, é o discurso de um filho para sua mãe. Em certo momento a letra diz o seguinte: amanheceu, diz que não vai mais chover, já aprendi a perder, chegou a sua vez. Estou aqui onde sempre quis estar, devo tudo isso a ti, mas preciso voar. Vou sempre ser seu sorriso é meu. E no fim ele pede: lhe peço que tenha a coragem de confiar em sua criação. Lhe peço que tenha a coragem de confiar em sua criação. A família realmente é ou precisa ser o melhor lugar para alguém aprender a perder com a segurança do amor, sabendo que pode perder e pode errar até e pode se decepcionar e pode ter que recomeçar, mas que a família provê liberdade confiante para cada membro da família, onde se aprende o que é ninho, mas também onde se aprende o que é voo. É muito bom e seria muito bom se toda a família fosse esse ambiente, onde quem cria aprende a confiar na sua própria criação, onde os pais criam seus filhos e aprendem a confiar nos seus filhos quando eles acham que é hora de se afastar. Família, espaço de liberdade confiante entre todos nós. É o que eu desejo para mim, para você, dentro de sua família. Que você ame, que você jamais se afaste por egoísmo, por rebeldia, por qualquer motivo mesquinho. Mas quando você sentir que a vocação de Deus para você é um caminho, talvez por um tempo, diferente do caminho que tem trilhado sua família, e talvez você precise fazer escolhas diferentes ou se afastar, eu desejo que a sua família e que você também, em relação a outros membros, experimente o princípio de liberdade confiante, amar sem possuir, criar laços sem criar nós exagerados na família. Que o Senhor abençoe a todos nós, a nossas famílias, a nós como filhos, como esposas, como irmãs, como mães, como maridos, como irmãos, como pais, e todos nós em nosso ambiente familiar, que nossas relações sejam harmoniosas e sejam sempre superabundantes do Espírito, do amor, da graça do Senhor sobre nós. Que Deus nos abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso
Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Sendo assim, possa o Deus de todo amor, o Cristo de toda a graça e o Espírito Santo de toda a consolação ser com esta Igreja Batista Viva em Natal, com o povo de Deus por toda a terra, com as famílias que sofrem nesta igreja, especialmente com a irmã Lucicleide, com o irmão Sérgio, com Daniel, consolando seus corações e com todo o povo de Deus por toda a terra hoje até a volta de Cristo pela eternidade com o Pai. Amém. Amém. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já me baste, o Espírito enviaste. Meu Jesus